tá bom? Então vamos lá. A gente percebeu aqui que lá no Éden, né, na queda de Adão, é que teve origem a toda essa questão de nós agora estarmos, né, com essa sentença sobre nós. Mas olha só o que a gente vai descobrir no decorrer desse estudo. O primeiro tópico, a justiça de Deus no Éden, tá bom? A obediência à lei pela fé. O segundo subtópico aqui, o quebrantamento da lei de Deus. O segundo tópico, o princípio da justiça pelas obras, justificação pelas obras. Depois, os itens, né? Na sequência, justiça pelas obras e o veneno da justiça pelas obras. Tá bom? Então a gente vai entender cada um desses pontos aqui no estudo de hoje e entender aí essa questão aí mais profunda. Olha só. Quando a gente olha para a criação, tudo foi criado perfeito, não é verdade? Deus criou todas as coisas perfeitas, maravilhosas. Nós vemos que tudo que Deus criava era o quê? Era bom. Tudo que Deus fazia era bom. E ao final ele diz que tudo que foi criado era o quê? Era muito bom. Tá certo? Era uma perfeição maravilhosa. Nós vemos que tudo ali, o relacionamento entre homem, mulher, o relacionamento com os animais, tudo que Deus havia criado era perfeito, era magnífico. Mas toda essa perfeição, toda essa beleza era regida por uma lei. Tá certo? Tinha uma lei que governava todas as coisas e permitia que esse mundo que tinha sido criado fosse perfeito. Que lei era essa? Vamos acompanhar aqui? Eu queria pedir a participação de vocês, tá bom? Se vocês puderem aí, podem abrir o microfone para fazer as leituras dos textos bíblicos. Eu queria ver com vocês qual era essa lei que regia toda a criação a princípio, tá bom? Que mantinham as coisas organizadas, que mantinham né, toda a criação naquele estado de beleza, de pureza inicial. O texto está lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15 a 17. Quem puder fazer essa leitura para a gente, tiver com a Bíblia aí, pode ficar à vontade, tá? Para abrir o microfone aí e fazer essa leitura. Vamos lá? Olha só. Gênesis, no capítulo 2, do verso 15 a 17, está escrito assim. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós temos o princípio, né, que Deus estabelece uma lei pela qual a obediência a essa lei manteria toda a criação num estado harmonioso, tá certo? Não haveria nenhum mal, não haveria nenhum pecado, não haveria nada do que nós hoje enxergamos como maldade ou consequência de pecado. Mas para que pudesse ser mantido nesse estado, haveria o quê? Uma obediência à lei, tá certo? Existia uma lei ali que deveria ser obedecida. Que lei era essa? Essa que a gente acabou de ler. Olha lá. No verso 16, diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Qual que é a ordem que o Senhor dá para eles? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, qual que é a ordem que Deus aqui determinou? Tá certo? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Essa é a ordem. Qual que é a lei? Adão e Eva, eles deveriam comer livremente de todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida, que a gente vê lá no verso 8, tá certo? Quando Deus planta o jardim, ele coloca ali a árvore da vida e ele dá acesso a Adão e a Eva a essa árvore para que eles comam livremente. Então o mandamento era para que eles comessem livremente de toda a árvore do jardim. Só que o mandamento não era só esse. Ele tinha um porém. Qual que é? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E aí Deus ele coloca os termos claros por que, que eles não deveriam comer dessa árvore. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Tá bom? Então aqui, qual que é o termo, qual que é a lei que Deus estabelece para Adão e para Eva, para que eles permanecessem, né, num mundo criado perfeito? Obedecer a sua lei, tá certo? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o quê? Desfrutar de toda a árvore do jardim e comer livremente, inclusive a árvore da vida. Agora, olha que coisa interessante aqui pra gente. Adão e Eva, eles não conheciam a morte. Então, quando Deus disse para eles, olha, vocês não vão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer, tá certo? Só que eles não sabiam o que era a morte. Eles não conheciam a morte. E aí, como que você vai falar para alguém o que é morte sem ela nunca ter experimentado isso? Lógico que Deus poderia explicar para eles, o que é morte? Olha, a morte é você vai deixar de existir.
Você vai deixar de viver, tá certo? Vai ser como um sono no qual ali você não vai ter consciência de nada. Deus poderia explicar, mas eles nunca tinham visto a morte, porque tudo era perfeito. Toda a criação era perfeita. Então, imagina, né, Adão e Eva, o que que é morte? Né? Eles não sabiam o que é morte. Então, a obediência que eles deveriam prestar a essa lei de Deus, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa obediência, ela só poderia ser por uma razão, sabe qual? Pela fé. Eles não conheciam a morte. Portanto, eles tinham que acreditar que aquilo que Deus disse para eles, que se eles comessem dessa árvore, eles iriam morrer, eles teriam que acreditar nessa palavra e crer nessa palavra. Pela fé, eles deveriam crer que a palavra de Deus é verdadeira. Se Deus disse que eles vão morrer, e se morrer é deixar de existir, então precisamos crer nessa palavra. Era essa obediência que eles tinham à lei de Deus, unicamente pela fé, porque eles não conheciam a morte, eles não sabiam o que era a morte. Tá certo? Então, a única obediência que eles poderiam prestar é pela fé. E quando nós avançamos aqui no nosso texto, nós vamos ver que é justamente essa questão de obedecer pela fé que Satanás ele vai atingir Adão e Eva, ele vai explorar, né, Adão e Eva nessa questão. Olha só, quando a gente avança no texto de Gênesis, no capítulo 3, agora do verso 1 até o verso 6, olha o que está escrito lá para a gente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira coisa que ela está fazendo aqui, a serpente, tá certo? Ela está o quê? Colocando uma dúvida na mente de Eva. Olha o que ela diz. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Quando a gente olha para o mandamento, ele é contrário, né? Deus diz que eles podem comer livremente de toda a árvore do jardim. Só que a serpente diz o quê? Não comereis de toda a árvore do jardim? Coloca dúvida ali na mente de Eva. Em um certo sentido, ela está contradizendo a palavra de Deus. Deus disse que eles poderiam comer livremente, a serpente diz o quê? Vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Então está colocando a dúvida, está semeando dúvida no quê? Na palavra de Deus. Tá certo? Deus disse algo, mas aqui ela está levantando uma suspeita sobre a palavra de Deus. E o texto continua. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Um segundo ponto que chama a nossa atenção aqui é o acréscimo que Eva faz às palavras de Deus. Deus disse que eles não deveriam comer do fruto. Mas quando Eva vai dar a explicação para a serpente, ela né, acrescenta algo à palavra de Deus que não foi dito inicialmente. Ela faz um acréscimo, tá certo? Ela diz, nem tocareis nele, mas Deus não havia dito isso, tá certo? Então aqui, né, Eva, seja ali por não se lembrar do que Deus havia dito, não se lembrar, né, do que a palavra de Deus dizia a respeito desse tema, ela acaba acrescentando algo que não estava na palavra de Deus. Depois, no verso 4, diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o terceiro ponto que chama a nossa atenção aqui é que depois de colocar a dúvida na cabeça da mulher, a serpente ela vai contrariar a palavra de Deus. Tá certo? Deus disse que eles iriam morrer se eles comessem, e a serpente diz o quê? É certo que não morrereis. Então ela diz o contrário da palavra de Deus. E aí no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui, o quarto ponto, né, que a gente percebe. Eva, ela deixou que os seus sentidos, que os seus sentimentos anulassem a palavra de Deus. Tá certo? Os sentimentos dela, aquilo que ela estava vendo, aquilo que ela estava sentindo, foi superior ao que a palavra de Deus havia dito. Então, esses 4 pontos que a gente percebe aqui, a gente entende que a serpente ela está fazendo o quê? Anulando a confiança de Eva na palavra de Deus. Ela está anulando a fé de Eva na palavra de Deus. E olha que coisa interessante. A fé, ou seja, a fidelidade, a confiança na palavra de Deus foi anulada. Uma vez anulada, não se pode prestar a obediência exigida. A obediência do santo casal no Éden não se dava por sua perfeição física e de caráter, mas sim por sua fé na palavra de Deus. Esse é um ponto interessante que a gente observa, porque assim muitas vezes a gente olha, né,
para Adão e Eva, e a gente fala, olha, para eles obedecer a Deus era fácil, porque eles eram perfeitos, né? Eles tinham um corpo perfeito, eles tinham uma moral perfeita, ou seja, eles não tinham uma inclinação para o pecado e para a maldade como eu e você tem. Então, para eles, era até fácil obedecer à lei de Deus. Só que perceba que a obediência deles à lei de Deus não era fundamentada na sua perfeição física, nem na sua perfeição de caráter. Mas era o quê? Na fé na palavra de Deus. Era isso que mantinha eles obedientes. Porque se fosse a perfeição deles de caráter, de moral, eles não teriam pecado. Tá certo? E olha só onde a gente está hoje, né? Enfrentando aí as consequências desse pecado. Então, o único meio pelo qual esse casal poderia permanecer fiel a Deus, obediente a Deus, era pela fé na sua palavra. E o que a serpente fez foi justamente minar essa fé na palavra de Deus. Ela primeiro colocou uma dúvida sobre a palavra de Deus, levou Eva, então, a acrescentar algo na palavra de Deus que não havia. Depois ela contrariou a palavra de Deus. Deus disse que eles iam morrer, ela falou que eles não iriam morrer. E por último, os sentidos que Eva teve, né, os sentidos, os sentimentos, ela permitiu que isso o quê? Anulasse a sua fé, né? A gente pode dizer assim que ela deixou que a emoção anulasse a razão. E aí ela acabou o quê? Quebrantando a lei de Deus.